A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de responder uma pergunta em forma de pregação. O dízimo está na graça? Preste atenção, filho. O que temos ouvido constantemente pela mídia é que tempos difíceis estão diante de nós. A previsão de muitos é que passaremos por um tempo forte de crise financeira, com desemprego, inflação, recessão, mas eu creio que cada vez mais o mundo passa por um tempo de recessão, o povo de Deus passa por um tempo de crescimento. Quando Isaac semeou no tempo de fome, ele colheu 100 vezes mais. Por causa disso, os filisteus tinham inveja dele. Creio que o mesmo pode acontecer com esse tempo. Será um tempo de lutas para muitos, mas você pode ter uma grande colheita. Em tempos assim, você precisa entregar o seu dízimo. Mas no Novo Testamento, nós ainda temos que entregar o nosso dízimo ao Senhor. O livro de Hebreus diz que o sumo sacerdote deve oferecer dons e sacrifícios. Hebreus capítulo 5, verso 1 diz: porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Lembre-se de que o profeta se coloca diante dos homens em favor das coisas concernentes a Deus, mas o sacerdote se coloca diante de Deus em favor das coisas dos homens. O sacerdote representa o homem diante de Deus. A função do sumo sacerdote é receber coisas do homem e oferecê-las a Deus em adoração. O texto de Hebreus diz que o sumo sacerdote oferece dons e sacrifícios. Nós, porém, sabemos que hoje não há mais sacrifícios pelo pecado. Todavia, ainda permanece a oferta de dons. E que dons seriam esses que ora oferecemos a Deus? Eu creio que a resposta está no próprio livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus fica feliz quando oferecemos sacrifícios de louvor e também quando compartilhamos generosamente nossas bênçãos uns com os outros. Assim, o que agrada ao Senhor hoje é adorar e ofertar. A ordem de Melquisedeque. Hoje, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Mas as pessoas poderiam dizer: como ele poderia ser sumo sacerdote se ele era da tribo de Judá e o sacerdote deveria vir da tribo de Levi? A resposta é muito simples. Muito antes de haver sacerdotes em Israel, havia um sumo sacerdote em Jerusalém, chamado Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, verso 6. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns acreditam que esse Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Cristo em forma humana no Velho Testamento. Outros, porém, acreditam que era um homem comum. Para mim, isso não faz muita diferença. O ponto central é saber qual é o significado desse homem. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou,
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, que não teve início, não teve princípio de dias, nem fim de existências. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 4. Há muitos que pregam a graça nesses dias, mas o interessante é que eles pregam a graça, são os primeiros a dizer que não precisamos dar o dízimo. É importante ressaltar que esses são os mesmos que não acreditam na cura e desprezam a prosperidade. Na realidade, são hipócritas, porque eles mesmos vivem em grandes casas, dirigem bons carros. A verdade é que, esse tempo de graça, nós ainda entregamos o dízimo. Isso está representado aqui por Abraão e Melquisedeque. Abraão veio e entregou o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Esse Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, ou o próprio Cristo, trouxe a Abraão pão e vinho, representando a comunhão. Ainda hoje, nós praticamos a comunhão com o pão e o vinho, porque estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Não praticamos as coisas da lei, representada pelo sacerdócio levítico, mas como filhos de Abraão. Ainda estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. A Bíblia não diz que somos abençoados como a bênção de Davi ou com a bênção de Daniel, mas somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, e Abraão chegou diante de Melquisedeque com as mãos cheias. A salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber, mas a adoração é chegar com as mãos cheias para ofertar. Uma vez que você é salvo, é uma vergonha chegar diante de Deus de mãos vazias, como se Ele não tivesse abençoado. É um vexame chegar para adorar e não ter nada para dizer diante de Deus com as mãos e o coração vazio. Abraão estava voltando de uma vitória sobre 4 reis. Melquisedeque vem ao seu encontro e lhe dá pão e vinho para fortalecê-lo, restaurar o ânimo e trazer descanso. Mas Abraão traz o dízimo de tudo como forma de dizer o quanto ele tinha sido abençoado. Muitos gostam de dizer que o dízimo é parte da lei, mas a verdade é que Abraão e Melquisedeque nunca estiveram debaixo da lei, porque Abraão deu o dízimo, porque 10? O que há de tão profunda a respeito da 10ª parte? Que revelação teve Abraão que o fez crer que se desse 10% a alguém, estaria declarando a grandeza daquela pessoa? Para ilustrar como Melquisedeque era grande, a palavra de Deus diz que Abraão entregou o dízimo de tudo o que ele tinha. Nós sabemos que Melquisedeque é Cristo, e a maneira como demonstramos a grandeza do Senhor é lhe entregando o dízimo. Hebreus capítulo 7, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. O objetivo primário do dízimo não é nos fazer prosperar, ainda que certamente isso acontecerá, mas é proclamar quão grande é o Senhor Jesus, e é uma parte importante da nossa adoração. Alguns interpretam o texto dizendo que Abraão entregou o dízimo apenas uma vez, mas o que as pessoas queriam que fosse mencionado no fim de capítulo que Abraão entregou o dízimo? Quando nosso coração está fechado, procuramos razões tolas para não dar o dízimo. O argumento é que Hebreus é bem claro: se o sacerdócio de Melquisedeque é eterno, pão e vinho, o dízimo, também são perpétuos. No verso 8, o texto diz que aqui são homens mortais que recebem o dízimo, porém aquele quem se testifique que vive, o pão e o vinho são para testemunhar da morte do Senhor, mas o dízimo é para testificar que ele vive eternamente. Quem recebe o dízimo de Abraão é o próprio Senhor Jesus, aquele que vive eternamente.
a fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão. Levi era o bisneto de Abraão, mas se diz que estava ali com Abraão oferecendo o dízimo. Hebreus capítulo 7, do verso 9 ao 10. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Esta é a prova da superioridade de Melquisedeque, porque no verso 7 diz que o inferior é abençoado pelo superior. Mas creio que isso mostra, quando damos o dízimo, nossos filhos, netos, bisnetos estão também dando, porque serão abençoados. O que significa, pastor? A 10ª parte. Na história de José, nós lemos durante muitos anos, seu pai pensava que seu filho amado estava morto. Seu filho havia pegado a túnica de José, sujado com sangue e dito a Jacó que ele estava morto. Assim, por muitos anos, Jacó chorou a morte do seu filho, até que um dia, seus filhos voltaram e disseram a Jacó que José estava vivo e era governador do Egito. Jacó, porém, não acreditou. Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Como isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não deu crédito. Porém, havendo-lhe contado com todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. Disse Israel: basta, ainda vive o meu filho, José. Irei e verei antes que eu morra. Gênesis 45, verso 26 e 28. Enquanto não creu nas boas novas de que o filho estava vivo, ele chamado de Jacó, entretanto, no verso 27, se diz que quando ele ouviu as palavras que José lhe falara e também os carros que ele enviou, então ele creu. Isso significa que as pessoas recebem fé quando ouvem a palavra do Senhor, mas algumas mais fracas também precisam ver os carros que Deus enviou à sua vida. Alguns só creem quando vem o sinal da bênção de Deus sobre nós. Essa bênção são a evidência de que ele vive. Observe que, enquanto ele não creu, é chamado de Jacó, mas depois que ele creu, é chamado de Israel. Isso mostra que a fé produz transformação. Outra ocasião, Abraão mandou chamar seu servo que fosse buscar uma noiva para seu filho Isaque. O servo, então, tomou 10 camelos, do qual se diz que eram todos os bens de Abraão. Aqueles 10 representavam toda a riqueza de Abraão. Para Deus, 10 representam o todo. Em Gênesis 24, 10, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Mesmo assim, muitos resistem em dar o dízimo. Gostam de dizer que tudo o que possui pertence a Deus. É como aquele marido que diz à sua esposa: tudo que eu tenho é seu. Para que precisamos separar um dia para ficarmos juntos? Todo o meu tempo é seu. Pergunte a qualquer esposa o que ela acha disso. O resultado desse tipo de conversa é que o marido não quer dar tempo algum. O Senhor diz que se dermos 10%, Ele recebe como se fosse todos os nossos bens. Por que há 10 mandamentos? Simplesmente porque esses 10 representam toda a lei. Se você cumprir esses 10, estará cumprindo toda a lei. Sabemos que ninguém cumpriu a lei, pois Tiago 2,10 diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quando o faraó quis abençoar Jacó, mandou que enviasse 10 jumentos carregados com o melhor do Egito. Aqueles jumentos eram uma representação do melhor de todo o Egito. Lá em Gênesis 45, do verso 19 ao 23. Poderia ter sido qualquer quantidade, mas a palavra de Deus diz que foi 10, porque 10 representa a totalidade.
Não basta dizer ao Senhor que tudo o que temos é dele. Precisamos dar-lhe o dízimo para representar essa verdade. Quando Jacó saiu da sua casa, fugindo do seu irmão, ele orou ao Senhor e fez um voto. Lá em Gênesis 28, verso 20 ao 22, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, verso 20 ao 22. 22 anos depois, ele ainda estava longe de casa. Seu sogro tentava enganá-lo. O Senhor apareceu e lhe disse que se lembrava do seu voto. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora e sai da terra e volta para a tua parentela. Gênesis 31, 13. Deus mudou a condição genética das ovelhas. Ele mudou o salário de Jacó, porque se lembrava do voto do dízimo. Este é o princípio dos 10 na palavra de Deus. Se você der o dízimo, os outros 90% serão santificados, e Deus o abençoará como se tivesse dado tudo. O dízimo remove a maldição do dinheiro. Sabemos que esse mundo ainda está debaixo de maldição. Por isso devemos pregar para que creiam e entrem na bênção de Cristo. Apocalipse 22, 3 diz que no futuro não haverá mais maldição. Hoje, os crentes são completamente livres de toda maldição, mas a terra ainda sofre com a maldição. Por isso, precisamos ter cuidado com o que tocamos e permitimos que entre na nossa casa, na nossa vida. Se você coloca algo do diabo na sua casa, você sofrerá. Veja, por exemplo, cada cédula é feita de papel que procede de uma árvore que foi processada, a qual, por sua vez, cresceu na terra, que ainda está debaixo de maldição. Então, o dinheiro recebe essa maldição. Quando entregamos o dízimo, nós somos abençoados, todo o nosso dinheiro. Paulo diz que se as primícias forem santas, assim será toda a massa, e aquilo que é santo, o diabo não toca. Ele é imundo, não pode tocar no que é santo. Romanos capítulo 11, verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também será o ramo. Não pense que é Deus que nos amaldiçoa. Devemos ser precisos com a palavra de Deus. Em Malaquias capítulo 3, verso 9, o Senhor não disse que se não devolvêssemos o dízimo, ele nos amaldiçoaria. Ele apenas disse que o resultado disso seria maldição. O dízimo tem poder de tirar a maldição do dinheiro. É interessante que a mesma expressão usada em Malaquias, porta dos céus, é usada em Gênesis, quando se diz que abririam as comportas dos céus no dilúvio. Creio que esse é o tipo de bênção que o Senhor tem quando nós entregamos o dízimo. Somos abençoados 40 dias e 40 noites com uma grande inundação do favor de Deus. O motivo de alguns ainda experimentarem maldição é porque não santificaram seu dinheiro com o dízimo, não entregaram a Deus o que lhe pertence. A maioria das pessoas que ensinam a graça não pregam aos perdidos, não são intensas na oração, são indiferentes na adoração. Essas pessoas creem que não são salvas por obras, o que é correto, mas esquece de que hoje precisamos ser responsivos a Deus. Há algo muito errado quando o jovem se casa, na lua de mel, não tem interesse pela sua esposa. Há algo muito errado com alguém diz ter visto a graça e não respostas nenhuma a Deus. É preciso dar uma resposta adequada ao amor do Pai. Muitos gostam de dizer que a igreja não precisa de dinheiro, mas isso é falso. Quando uma igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela está interessada nos perdidos, não é complacente. Se a igreja precisa de dinheiro, isso significa que há um abrigo que está sendo levantado para os necessitados.
Significa que ela se importa com as crianças e adolescentes que estão dando o melhor ensino. Deus nos livre de chegar no dia em que a igreja não precise de dinheiro. Qualquer igreja necessita de dinheiro, é porque está fazendo alguma coisa para o Senhor. Aqueles que não são dizimistas sofrem financeiramente. Mas como eu posso dizer se somos abençoados como as bênçãos de Abraão? Somos abençoados, mas vivemos num mundo debaixo de maldição. Se você assiste filmes de terror, nos quais o mal aparece sempre prevalecer, e ainda permite que seus filhos vejam isso, você sofrerá consequências. Ainda é abençoado, mas deixou que a maldição entrasse na sua casa. O dinheiro que você recebe já passou por muitas mãos. O dinheiro em si é neutro. Entretanto, nas mãos de pessoas perversas, o dinheiro se torna mal. Quando chega nas suas mãos, como você pode santificá-lo? Você já é abençoado, mas o seu dinheiro não é. Você precisa entregar o dinheiro para santificar o seu dinheiro. O dízimo está no Novo Testamento. O Senhor não disse que não devemos entregar o dízimo, mas deveríamos fazer isso com amor. O que o Senhor disse é que devemos focalizar a justiça e o amor de Deus, mas não deveríamos omitir o dízimo. O Senhor nunca disse que por estarmos debaixo da graça não precisaríamos mais dar o dízimo. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseu, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Precisamos abandonar toda a hipocrisia em relação à prosperidade. Se você deseja coisas boas para os seus filhos, muito mais Deus. Você quer que seu filho prospere? Você quer que ele tenha mais que o suficiente para viver? Evidentemente que sim. Mas se você quer que ele seja egoísta ou materialista, claro que não. O mesmo se aplica à cura. Você quer ver o seu filho bem ou doente? Você pensa que é melhor do que Deus? Você pensa que é mais amoroso do que o Senhor? É do interesse do Senhor que os seus filhos experimentem prosperidade e cura. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11. O dízimo representa Cristo diante de Deus. Cristo é a primícia, assim como é o dízimo. Dessa forma, o dízimo é o símbolo do próprio Senhor Jesus. Cada vez que você participa da ceia, cada vez que você entrega o dízimo, você está lembrando de Deus a respeito do seu filho. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Depois que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, o rei de Sodoma disse: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão disse: não vou pegar nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Essa é a primeira menção de dízimo e riqueza na Bíblia. Aparecem juntos porque estão relacionados. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu oro ao Senhor para que eu e os meus irmãos tenhamos revelação dessa palavra, para que nós sejamos dizimistas, ofertantes fiel, porque tudo que nós recebemos do Senhor é por amor e está na graça. Abençoa-nos, Pai. Livra-nos da dívida, da pobreza, da miséria, da necessidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham a resposta dessa pergunta. O dízimo está na graça? Sim, está. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar a palavra, para que cada dia mais pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. E porque a sua oferta também nos ajuda a ofertar a cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude e seja um semeador do nosso ministério e tenha uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém, amém e amém.